agora pela palavra. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse tempo, por essa reunião, por esse culto, Pai. Tudo é para o Senhor, Deus. E obrigada pelo tempo de louvor que nós já tivemos. E agora prepara o nosso coração para receber a tua poderosa, a tua preciosa palavra, Deus. Nós sabemos que ela muda a nossa história. E por isso, Senhor, com graça, com ousadia, use a vida do Wesley nessa noite para falar conosco aquilo que a tua igreja, as tuas ovelhas precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero partir para a palavra. Nosso tempo já avança. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Quero ler com vocês apenas um versículo, que é o versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 6. Verso de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Todos conseguiram achar? Amém. Nessa noite nós vamos tratar a respeito de um tema, que é o tema paternidade segundo o coração de Deus. Paternidade segundo o coração de Deus. Vamos à leitura então? Pode passar o próximo slide, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu repito, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Nessa noite nós estamos comemorando uma data tão linda, tão abençoada. Eu sei que você já deve ter comemorado ela, você que é papai, ou felicitado o seu pai, ou os papais que estão próximos a você em relação a essa data. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. É uma data tão especial. Quem gosta dessa data? Eu gosto dessa data. Eu gosto muito dessa data. Tinha uma época na minha vida que eu tinha um pouco de dificuldade com essa data, tendo em vista a minha experiência com o meu pai. Porém, Deus, Ele fez algo tão lindo na minha vida, fez uma obra tão poderosa na minha história, que Ele me ensinou a me agradar nesse dia nele, na medida que eu descobri esse pai de amor que Ele é, e na medida que Ele me manifestou a sua bondade através de homens que Ele colocou como referencial de pai na minha história, discipuladores, homens, líderes que cuidaram da minha vida, do meu coração, e que fizeram com que essa data se transformasse numa data muito especial para mim. Talvez para alguns aqui essa data talvez não traga uma lembrança muito boa, tendo em vista alguma experiência ruim com o seu papai, ou até mesmo porque seu pai já não está presente aqui para que você possa abraçá-lo, tocá-lo e dizer o quanto você ama. Mas eu acredito que essa memória desse pai, ela pode ser curada pelo Senhor, ou ela pode ser renovada pelo Senhor, na medida que você lê a palavra e você descobre, encontra esse pai que está vivo, é real e poderoso, esse Deus que nós conhecemos e conhecemos através de Jesus na figura de um pai. Por todo o Antigo Testamento nós vemos muitos nomes de Deus, porém no Novo Testamento, a Nova Aliança, Jesus, Ele inúmeras vezes escolhe chamar ao nosso Deus, não por outro nome, mas sim como um Deus, como Pai. E essa noite nós queremos falar a respeito desse coração de Deus, de Pai, e queremos aprender um pouquinho através da palavra de Deus, de uma forma rápida, mas eu quero, em nome de Jesus, que Deus nos dê graça nessa ministração, para sermos profundos também, apesar de rápidos, e descobrirmos como que nós podemos ser pais segundo o coração de Deus. Amém?
Essa palavra aqui, então, ela começa, e você pode perceber nela que ela tem dois elementos. Um elemento que é uma frase de uma conotação negativa. Ela começa assim: vós pais, não. Então, começa por uma palavra não ali. É uma negativa. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então nós queremos meditar um pouco nessa primeira parte desse versículo, aquilo que podemos entender como provocação dos filhos e que leva eles à ira. E depois, a segunda parte, tanto da minha mensagem quanto desse versículo, já é uma parte mais positiva, instrui, que fala assim: mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem, pode passar o próximo slide. Esse aí é o slide que eu queria que vocês gostassem mesmo. A grande pergunta é: como um pai pode provocar então seu filho à ira? Porque a palavra do Senhor aqui, o apóstolo Paulo, ele menciona em relação aos pais, uma palavra para os pais, dizendo: não provoqueis os vossos filhos à ira. Então, eu quero começar primeiro ponto dessa mensagem, e também tentando de algum modo entender uma das razões que pode levar um pai a provocar a ira do seu filho. Eu acredito que uma das coisas que trazem ira ao coração do filho é esse ponto aqui, ó. Quando o pai fala uma coisa e vive outra. Quando o pai ele fala algo, mas a sua prática não está alinhada com aquilo que ele fala. Isso é um dos fatores que mais complicam a relação de um filho para com o pai. Estragam a relação de filhos para com os pais. Muitas vezes filhos são levados a um processo de rebeldia, de confusão na mente e no coração, porque não há uma relação igual entre o que o pai fala e o que o pai vivencia. A sua fala é ótima, suas orientações são maravilhosas, porém elas são completamente anuladas pela prática daquilo que o filho está vendo. Então, quando isso acontece, nós percebemos que haverá uma grande dificuldade no coração desse filho. Ele terá que ter muita revelação da parte de Deus para que ele não venha a se frustrar nessa relação com seu pai, e até mesmo a reproduzir aquilo que não ele ouve, mas sim aquilo que ele vê o seu pai fazer. Existem algumas colocações que algumas pessoas já fizeram, e elas dizem que a fala, ela traz entendimento. A fala, ela traz uma revelação. Porém, o testemunho, a vida, a prática, ela nos arrasta para dentro dessa revelação. Aquilo que os pais falam e que está correto, obviamente impacta o coração de um filho, mas a influência no coração do filho, ela acontecerá somente através do seu exemplo. Nós podemos fazer uma separação entre aquilo que nos impacta e aquilo que nos influencia. A gente pode ficar impactado com muitas coisas e não necessariamente influenciado. A gente pode ficar impactado, mas não sair do lugar. Mas tem algo que nos arranca do lugar que nós estamos e nos arrasta para vivermos algo novo. E isso é o exemplo de um pai. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria hoje a gente está cheio de vídeos, né? Gostaria de que você tivesse paciência comigo e que pudesse ver e ouvir um vídeo curto que vai nos mostrar um pouquinho mais a respeito do poder de um exemplo e do poder do modelo que um pai dá ao seu filho. Por favor, preste atenção nesse vídeo que vai ser reproduzido agora. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim.
o modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Muito bem. Pode ligar a luz, por favor. Obrigado, viu? Uou! Creio que a maioria já conhecia esse vídeo. Mas se você não conhecia, é um bom vídeo que mostra o quão poderosa é a modelagem que acontece por meio de um pai na vida de um filho. Nós vivemos isso, queridos. Nós somos uma igreja na visão do MDA. E o MDA é um modelo de discipulado apostólico. Mais do que meramente uma visão de igreja, uma visão de crescimento, tudo o que acontece na visão do MDA é por meio de um modelo. Pelo poder da modelagem, de moldar, de fazer. Isso tudo é feito na medida que há uma relação de paternidade entre nós. E essa relação de paternidade nós chamamos de discipulado. Onde o nosso discipulador é um pai para nós como discípulos, onde a nossa discipuladora ela é uma referência para aquelas que são filhas. E essa relação, nós já sabemos isso, você que congrega conosco sabe que tudo o que você tem vivido no Senhor tem passado na sua vida por meio dessa bênção que Deus nos deu, que é o discipulado profundo. Quem aqui é discípulo de alguém? Você concorda comigo que você tem se tornado um homem melhor, uma mulher melhor, através da vida daqueles que Deus colocou como pais para cuidar de você? Estou falando agora ministério, estou falando espiritualmente. Você se considera um homem melhor, uma mulher melhor? Eu tenho certeza que eu sou muito, muito melhor. Eu louvo demais a Deus. Eu já falei para vocês, pastor Luiz, a pastora Marli, atualmente o pastor Daniel e a pastora Ingrid, que são os nossos discipuladores queridos, preciosíssimos, e eles têm nos incentivado tanto a viver grandes coisas no Senhor. E eu falo algo para você, que inúmeras são as vezes, eu acho que você faz isso também, que alguma situação na minha vida está acontecendo, e eu paro, e eu penso qual que é o princípio bíblico que eu devo praticar, mas para ficar mais claro como que deve ser a prática, eu penso como que o meu discipulador faria isso agora. Você faz isso também ou não? É que eu faço isso toda hora. Não sei se você faz isso. Eu faço isso muito. Se você não faz, você vai fazer num dia em nome de Jesus. Você vai entender esse princípio. Por quê? Porque os filhos buscam
saber como que os pais fazem todas as coisas. Os filhos amam ouvir os pais falarem a respeito dos caminhos de vida, da sabedoria que eles têm para poder resolver problemas mil da nossa vida. Mas é tão maravilhoso quando nós temos o privilégio, a oportunidade de ver como os nossos pais agem em todas as áreas da nossa vida. Isso é um motivo de tanto estímulo, de tanta bênção para a nossa vida, porque nós temos a capacidade de reproduzir de acordo com aquele modelo. Essa primeira parte daquilo que eu estou mencionando aqui, como que um pai, ele pode levar o filho à ira, provocar os vossos filhos à ira, e estragar um filho. Um pai estraga um filho na medida que ele fala das coisas mais lindas e maravilhosas que ele pode falar, mas na hora da prática, ela não está alinhada com a sua fala. Com toda certeza, o que vai ser reproduzido na vida do filho de forma mais intensa, não vai ser a fala, e sim vai ser a prática. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de falar. Como eu disse, nesse primeiro momento a gente vai entender como nós atrofiamos um filho, para depois entendermos como que nós podemos ser um pai segundo o coração de Deus e vivenciarmos isso. Pode passar para o segundo ponto. Segundo ponto, como que nós podemos conduzir o nosso filho, no coração dele, a ira, quando deixamos de encorajar e estimular o nosso filho. Eu sei que você sabe disso, mas é sempre bom lembrá-lo, né? Parece a moça da aeronave, né? Quando ela está na azul, você já sabe, mas não custa lembrá-lo. Então, você já sabe disso, mas não custa lembrá-lo, de que nós funcionamos melhor na medida que nós somos motivados, estimulados. Nós podemos fazer bem muitas coisas, mas com toda certeza nós conseguiremos fazer melhor aquilo que nós já fazemos bem, na medida que nós somos estimulados, quando nós somos motivados, quando palavras geram um gás em nossa vida. E se tem alguém que nós esperamos que faça isso, são os nossos pais. Você concorda comigo? Eu concordo plenamente com isso. Quando eu olho meu coração e percebo uma série de dificuldades que eu tive, eu logo sou levado a perceber momentos cruciais e importantes na minha vida que não tiveram a marca da palavra de motivação, de estímulo do meu pai para comigo. E essa falta me trouxe uma série de ruínas internas, de complicações internas, que pela graça de Deus foram curadas e foram sanadas, e que me fazem hoje ser um homem feliz, satisfeito, pleno e encorajado para a vida. Mas se eu fosse olhar para esses momentos que foram cruciais e muito importantes na minha vida e que não tiveram essa palavra de estímulo, e se não houvesse o milagre que aconteceu na minha vida curando o meu coração, eu tenho certeza do que eu vou dizer, eu não seria o que eu sou hoje, e eu não estaria aqui falando com vocês. Por quê? Porque se vocês me conhecessem em maio de 1999, vocês conheceriam um jovem depressivo. Não esse jovem que sorri toda hora como eu estou fazendo. Não esse jovem que expressa alegria como eu expresso hoje. Vocês conheceriam uma família destruída, um jovem depressivo, um jovem que quebrava tudo no seu quarto. Vocês conheceriam uma mulher arruinada, cheia de enfermidades, como era minha mãe. Assim era a nossa história. Por que isso? Por causa da figura de um pai que em várias ocasiões, infelizmente, não fez isso. Esse ponto que eu estou mencionando para vocês. Eu estou aqui para poder dizer para você, papai, querido papai, quem é pai aqui? Levante sua mão, só para que eu possa ver. Você é pai, isso. Pais, as mamães estão juntas nessa história, mas a figura do pai mesmo, a figura do homem. Tem vários pais aqui, graças a Deus, que bom. Eu quero, no nome de Jesus, que essa palavra possa ajudá-lo a perceber um poder que Deus deu para você, querido pai. A mamãe é uma bênção. Os filhos rapidamente correm para o colo da mamãe expressa carinho. Mamãe, ela é aquela que faz, tem várias atitudes que a mamãe faz na vida da infância de uma criança, que são especiais demais, a gente poderia falar isso em outro momento. Mas se tem uma coisa que se espera de um pai, são essas palavras que encorajam, que motivam, que estimulam. E quando elas não acontecem,
Eu não sei explicar como isso acontece, de fato, de forma plena. Mas há um estrago dentro do interior dos filhos. Os filhos carregam uma expectativa de que os pais sejam liberadores de destino. Os filhos carregam uma expectativa no coração que os pais sejam homens, de fato, que possam anunciar o caminho pelo qual eles vão viver. E quando isso não acontece, é um grande dano. Terceiro ponto, para nós podermos ser breves nessa noite. Outro fator que, com toda certeza, conduz os filhos à ira, é quando um pai não tem tempo para poder escutar seu filho, porque ele está sempre ocupado com tantas outras coisas. Isso é um risco que todos nós pais corremos na relação com os nossos filhos, inclusive eu como pastor. Inclusive já ouvi de muitos filhos de pastores que eles amam seus pais, mas que se eles pudessem fazer alguma alteração nas suas histórias, era justamente esse ponto, que eles queriam ter mais tempo para poder desfrutar da relação com seus pais. E por que isso acontece? Acontece sempre quando nós priorizamos qualquer outra coisa, menos os filhos. E eu não estou dizendo com isso que você tem que ficar 24 horas com seu filho, eu não estou dizendo com isso que você tem que dar um tempo que você não possa dar aos seus filhos, mas eu tenho certeza que Deus, Ele reserva um tempo na sua agenda para que você possa se envolver e dar o maior presente que seu filho quer receber. Qual que é o maior presente que seu filho quer receber, pai? Qual que é? Videogame? O que ele quer? O que ele quer? Hã? Ele quer você como presente, papai. Ele não quer um PlayStation, não quer um Xbox, ele não quer sei lá o que ele possa mencionar. Mas a coisa mais importante que o filho deseja e que por vezes não tem, e que por vezes facilmente é substituída por uma série de presentes que nós pensamos, o que ele de fato gostaria de ter é a sua presença. Às vezes os homens confundem e entendem apenas uma parte do processo e se negam de se entregar para os seus filhos e simplesmente aparecem para poder pagar as contas, dar presentes e entende que isso está resolvido. E eu quero dizer isso de acordo com a palavra do Senhor, que isso é uma das razões que leva filhos à ira, porque eles vão ter todos os presentes que você possa dar com seu dinheiro, mas não vão ter a sua presença para poder marcá-los no seu coração. E se você quer marcar filhos no coração, você vai precisar gastar tempo com eles. E para gastar tempo com eles, você vai ter que deixar de lado coisas que não são tão importantes quanto seus filhos. Então você precisa avaliar o que é mais importante para você. Tem coisas que são vitais que você não pode mudar, mas tem uma série de outras coisas que podem ser deixadas de lado por amor ao seu filho, para que você possa pastorear um coração do seu filho. Uma das coisas que eu tenho percebido que é muito difícil nas relações de homens com seus filhos é um tema chamado, novamente, que eu falo sobre esse tema, discipulado. De um modo amplo e de um modo que nós temos ensinado, nós temos dito que os filhos são aqueles que discipulam seus pais. Salvo algumas exceções, quando isso não pode acontecer, então uma outra pessoa vai discipular esse filho menor. Mas enquanto seu filho é menor de idade, de forma natural, você, papai, é o discipulador do seu filho. E eu tenho percebido nas conversas que eu tenho feito, o quão difícil é para alguns pais a prática disso. Eu diria não apenas alguns pais, a grande maioria dos pais em nosso meio tem uma dificuldade enorme de viver um discipulado com seus filhos. E quando se pergunta por que isso, eles falam que eles não conseguem mais acessar o coração dos filhos. Eles não conseguem mais entender o mundo dos filhos. É um mundo estranho, uma linguagem diferente que eles não sabem falar mais. Eles não conseguem mais acessar com as suas chaves as portas fechadas desse coração. E então nós falamos para esses pais que eles vão precisar agora de muita sabedoria da parte de Deus para poder restaurar esse tempo perdido. E nós vamos orientá-los então a fazer justamente isso. Dar tempo para o seu filho. Por quê? Porque se tem um modo que você quer honrar alguém, você precisa entender que o melhor sinônimo de tempo, o melhor sinônimo de honra é tempo. Se você quer de fato saber que uma pessoa ela vai ficar honrada com algo, dê tempo para ela. Nós por vezes honramos as pessoas de várias maneiras, mas o tempo nós não damos. Os filhos, eles querem ser honrados na posição de filhos, ao ponto de não serem conduzidos para a ira.
através de uma coisa poderosa, que é tempo. Tempo. E como na nossa geração, tempo, time is money, né? Tempo é dinheiro. Às vezes nós trabalhamos em prol da nossa família, em prol da nossa casa, para dar o melhor conforto para os nossos filhos. Quando na verdade nossos filhos não necessariamente querem o melhor conforto da terra. Eles querem o seu coração, papai. Então, saiba disso, em nome de Jesus. O verso ele continua. E ele diz que nós devemos criar, a segunda parte do versículo fala que nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai, a figura do pai, ela é uma figura de abastecimento, de provisão. Cabe ao pai ser a provisão física, moral, emocional, espiritual para os seus filhos. Isso fala da educação, pelo exemplo que eu mencionei. Fala do discipulado, que eu acabei de mencionar, dos pais que discipulam os seus filhos. Mas isso fala de uma realidade mais profunda, que eu quero tratar também, pode passar esse próximo, que é como que nós podemos ser um pai segundo o coração de Deus. Tem um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que por vezes até, de tanto nós falarmos, nós já decoramos e recitamos, às vezes recitamos mal, que é o versículo de Provérbios 22, versículo 6, que diz o quê? O que diz lá em Provérbios 22, 6? Ensina a criança... Como é que você falou? Ensina a criança os caminhos que deve andar. Os caminhos? O caminho? Ah, obrigado. Aí. Muitos recitam assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Pois bem, olha como é que o versículo está elaborado na linguagem que nós conhecemos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, pastor, mas isso não tem... Uma das possibilidades de interpretação textual é essa. Ensina a criança não o caminho que deve andar, mas no caminho que deve andar. Olha, a ideia aqui está associada a essa interpretação desse versículo. Se eu ensino apenas a criança o caminho que ela deve andar, não necessariamente eu estou nesse caminho, eu só digo qual é o caminho. Eu digo, olha, esse é o caminho, andai por ele. Eu aponto o caminho e digo, olha, seja feliz, seja bem-aventurado, seja abençoado, vá nesse caminho, tudo vai dar certo. É a lógica da fala. Você explica qual o caminho, mas existe uma outra realidade que não é simplesmente ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Alguém que ensina no caminho dá a ideia de alguém que está andando, dá a ideia de alguém que está vivenciando aquele caminho. O pai também está no caminho. E qual que é o caminho que nós devemos viver, querido? Jesus ele disse em João capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Ensinar a respeito de Jesus não é algo estilo ensina a criança o caminho, mas de fato, o poder de ensinar uma criança está em ensinar ela no caminho. No contexto hebraico, no contexto judeu, você pode perceber isso em inúmeras passagens bíblicas, como que era feita a relação da transmissão das verdades de Deus, como que eles passavam de uma geração para outra o temor ao Senhor. E as orientações eram que eles deveriam ensinar a criança, ao levantar, na mesa, no caminho, em vários momentos da vida. Inúmeras palavras do Antigo Testamento vão falar a respeito disso. Por quê? Porque estava falando para os pais que eles deveriam transmitir isso, não simplesmente num único momento e depois vamos fazer outra coisa, mas era em cada momento da vida, em todas as ocasiões. É uma bela oportunidade para que você possa estar ensinando o seu filho. Esse vídeo que nós passamos aí, ao meu ver, é um bom retrato de um modelo de pai para com o seu filho, porque falam de várias ocasiões, inclusive situações ruins, situações em que o pai estava numa condição difícil, e que o filho está dizendo justamente isso: olha, pai, me deixe ver como você reage, me permita saber como que você lida em cada situação da vida, porque você está sendo observado, e essa observação está produzindo um homem aqui dentro, e eu estou sendo formado em um homem na medida que eu olho para você.
Deus quer, em nome de Jesus, que você, papai, seja semelhante a esse pai aí desse vídeo. Que você possa ser alguém que de fato se dedique aos seus filhos. O primeiro ponto desse como ser um pai segundo o coração de Deus é um contraponto que eu falei, que é dedique tempo para poder estar com seus filhos. Isso é uma questão que você precisa resolver. Você precisa cravar isso. Eu preciso cravar isso. Na minha vida pessoal, reparto isso com vocês, se eu não fizer isso acontecer, não vai acontecer. Por quê? Porque vocês, as circunstâncias e outras pessoas que não estão aqui, elas farão sempre a minha agenda. Se eu não colocar os meus filhos nessa história, e se eu não tiver um dia, pelo menos, dedicado a poder estar com eles como família e me dedicar de forma mais intensa e profunda para os meus filhos, isso não vai acontecer. E eu quero frisar isso aqui nessa ministração, por quê? Porque na visão do MDA há espaço para um dia que é o dia da família. O dia da família não é apenas o dia que nós vamos ter lá na Chácara Apolo, mas você pode ter um dia da sua família todas as semanas. Amém ou não amém? Amém, querido? No meu caso, especificamente, esse dia é segunda-feira. Por que não pode ser domingo o seu dia, pastor? Porque o domingo é o dia mais agitado, é o dia de maiores compromissos que eu tenho desde manhã até a noite. Então, definitivamente não pode ser no final de semana, seja no sábado ou no domingo. Então, no meu caso, eu procuro trabalhar a minha agenda para poder me dedicar à minha família pelo menos um dia de um modo mais especial. Pastor, esse dia você não atende ninguém? Não. Se surgir alguma situação, claro que eu vou atender. Mas eu procuro dedicar esse dia em especial da segunda-feira para minha família. Eu estou falando isso para que sirva de exemplo para você. Você tem um dia que você possa se dedicar para a sua família? Pastor, não tenho. Então cria esse dia, querido. Mas tem uma série de coisas importantes que eu tenho na minha agenda, pastor, que eu não posso abrir mão. Você quer abrir mão dos seus filhos? Você quer abrir mão dos seus filhos? Você não abre mão dos seus filhos? Então crie esse dia. Amém? Amém? Outra coisa importante falar isso. Não é apenas tempo cronológico, é tempo de qualidade. Não é tempo do relógio, mas é tempo de qualidade. Como que a gente pode tornar esse tempo do relógio um tempo de qualidade? Fazendo com que o nosso filho seja único. Fazendo com que os nossos filhos de fato sejam únicos para aquele momento. Sem dividir ele. Como que no século 21 a gente pode dividir o momento do filho? Sem necessariamente sair do lugar. Como que a gente pode fazer isso? Me explique. É assim, ó. Filho, só um pouquinho. Só um pouquinho que o papai tem que atender aqui. Só um pouquinho. Ó, para aí. Não, calma. Não. Depois eu vou brigar. Não, é que agora chegou uma mensagem aqui. Eu tenho que responder essa mensagem. Ela é muito importante. Só um pouquinho. Já vai, filho. E já vai. Essa cena ali é familiar ou não? Ah, é também familiar? Achei que era só que acontecia nos bastidores da minha casa por vezes. Quando eu faço isso, depois, rapidamente eu sou convencido pelo Espírito Santo. Rapaz, você precisa colocar a sua vida em ordem, organizar ela, porque não pode acontecer isso. Estou falando de algo tão pequeno, pode parecer pequeno, mas para o coração do filho isso não é pequeno. Para nós isso pode ser assim, algo, mas isso não tem tanto significado. Os nossos filhos entendem. Será que eles entendem? Será que essa também não é uma lógica do tipo, quando você pede alguma coisa para o seu filho e fala, já vai, pai? Porque é assim que a gente trata ele. Já vai, filho, só um pouquinho. Papai precisa atender esse telefone. Papai precisa resolver essa situação. É importante. A frase é importante chega para o filho assim, é mais importante do que eu. Mas não é isso que eu quis falar, não é? A comunicação ela é uma coisa muito complexa. Ela não é feita só daquilo que eu quero falar, mas é principalmente daquilo que se entende. A arte dos bons comunicadores não é o tanto que eles falam ou como que eles falam simplesmente, mas é o quanto que aqueles que recebem entendem, compreendem e vivem. Então, o que seu filho tem recebido como informação sua? Como lhe vê? Como lhe vê? O pastor Luiz já falou isso um pouquinho esses dias aí atrás. Acho que a Renata, né, pastor? Quando perguntado na escola o que seu pai faz, foi ela, né? O que o pai faz? Reunião. O
O que seu pai faz na vida? Ele faz reunião. Por quê? Porque é um pastor, a gente vive fazendo reunião para tudo. A gente faz reunião para poder fazer reunião. A gente faz reunião para preparar a próxima reunião, de uma reunião mais importante que vai ter depois da última reunião. A nossa vida é cheia de reuniões. Se deixar, essa é a cara da nossa vida. Eu entendo, não quero exagerar no comentário, faz parte. Ela tentou de algum modo dizer o que o pai dela fazia, mas isso é uma maneira de nós entendermos assim. Se seu filho for perguntado em relação ao que ele faz, mas não apenas ao que ele faz, da maneira como ele se relaciona, como você como pai se relaciona com ele, qual a imagem que ele tem? Quais são os momentos que você tem para marcar o seu filho? Filhos, eles são um acúmulo de memórias. Você tem inúmeras memórias, boas e ruins, da sua relação com seus pais. Eu acho, cá entre nós, que a nossa vida é um produto da relação familiar. Eu acho. E é por isso que somos o que somos, temos o que temos e fazemos o que fazemos. Porque muito disso tudo foi definido na nossa relação, da base, da célula máter da sociedade, ou seja, da família, aonde a figura do pai é fundamental. Eu falo isso de forma assim, bem escancarada em relação aos pais, porque falar das mães às vezes é chover no molhado. As mães ouvem e falam, eu já faço isso, eu faço isso, faço isso. Só que os pais, a nossa geração, eu não sei se outra geração foi assim, mas a nossa geração são pais não necessariamente muito ocupados, mas também muito omissos na sua missão como pai. Porque tem as suas ocupações, mas quando tem o seu tempo para poder ser pai, não são também pais, de fato e de verdade, ao ponto de marcar os seus filhos. Eu quero, no nome de Jesus, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor como pai. E se você percebe que você não tem marcado o seu filho, se você não tem sido um influenciador da vida do seu filho, das decisões do seu filho, se o seu filho vai tomar uma decisão e não pensa como meu pai decidiria isso, isso é um mau sinal. Eu acho também, cá entre nós, que um bom discipulado, ele sai do discipulado de manutenção para ser um discipulado profundo quando o discípulo começa a pensar como o meu discipulador agiria nessa circunstância. Porque eu estou levando em consideração o meu discipulador. A mesma coisa eu falo, uma relação de pai com filho, ela deixa de ser superficial e passa a ser profunda quando um filho, ele vai tomar as decisões da sua vida e ele para e pensa, como meu pai decidiria isso? Amém? Glória a Deus. Vamos passar ao próximo? Segundo, já estamos finalizando. Isso aqui é muito importante. E normalmente é terceirizado isso. Normalmente é delegada essa realidade. Estabeleça limites para os seus filhos. Estabeleça limite para os seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo muito confuso, querido. Muito complexo. Nós estamos vivendo numa era onde é proibido proibir. Onde até mesmo leis já institucionalizadas, elas nos impedem de colocar limites. Se cria leis com a ideia de proteção das crianças, mas que na verdade se tornam em destruição dos filhos. Leis que impedem os pais de serem de fato pais, que facilmente vão enquadrar o pai em um agressor, quando na verdade, em muitos dos casos, não se é. Mas isso é típico do nosso tempo. Satanás com certeza trabalha para destruir todos os valores familiares. E um deles está ligado à figura do pai. Nós vemos nós conseguimos perceber cada vez menos essa relação de um pai que de fato educa e coloca limites. E quando eu falo colocar limites, eu não estou falando simplesmente o uso da vara. Eu não estou falando simplesmente o pai que disciplina fisicamente seus filhos. Eu estou falando em colocar limites claros, seguros, para que os filhos saibam aonde eles podem se mover e como que eles podem andar e ao que eles podem fazer. Muitos pais não são claros. Tem pais, uma grande parte dos pais, homens pais, são muito habilidosos e usam de forma muito boa
as suas ideias e as suas palavras profissionalmente para decidir coisas importantes, para estabelecer programas de ação, do trabalho. São peritos em abordar os outros, em liderar os outros, em gerenciar pessoas. É uma habilidade maravilhosa. Só que por vezes são tímidos ao extremo em relação aos seus filhos. São calados demais. Existe um argumento no coração de muitos filhos: meu pai é muito calado, meu pai é muito caladão. Quem fala na minha casa e muito é minha mãe, mas meu pai se resume a poucas palavras. Aí a gente fala: não, é um homem muito profundo. Será que é muito profundo? Às vezes não necessariamente muito profundo, mas ele pode ser muito omisso, porque essa omissão, ela é destrutiva. Entenda algo que eu digo. O primeiro não da história não veio do diabo, nem do mundo, nem do pecado. O primeiro não da história veio da boca de Deus. Quando Deus criou, Ele estabeleceu todas as coisas e Ele usou uma palavra não. Eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comereis esse fruto, certo? Você concorda comigo? Então o primeiro não foi do diabo, não foi do mundo e não foi da carne, certo? Mas tem pais que não sabem dizer não para o filho. E se cobram, porque eles pensam: eu não vou dizer não, porque eu tenho tão pouco tempo com meu filho, que é tão ruim eu falar não para ele, coitadinho. Deixa ele fazer como quer, deixa ele fazer o que ele está pensando. Eu não quero ser estraga-prazer dos meus filhos falando não para ele, porque o não é muito agressivo, o não é uma palavra muito forte, o não é muito limitador. É justamente essa questão. O não é a palavra mais poderosa no quesito limites, certo? Porque quando tem um não, você já sabe que foi colocado naquele momento um limite. Tem uma placa e ela tem um símbolo assim, ó, cortado. Então é não. E o que está desenhado no meio dela não pode fazer aquilo. Se tiver uma letra E, por exemplo, e tiver um o que está dizendo isso? Não estacione. Se estacionar ali, está sujeito a multa. É simples de entender, certo? Então aquilo, por que existe isso? Porque naquele lugar, certamente, é uma área de risco estacionar. Não pode estacionar ali. Talvez alguém possa estacionar ali, mas você não pode. Ao fazer isso, você está destruindo uma realidade. Se você não respeitar, vai acabar trazendo problemas. A mesma realidade em relação aos filhos. Pais, principalmente, muitas vezes não usam a palavra não. E isso causa um grande problema. Outro detalhe importante em relação aos limites: clareza. Clareza. Às vezes nós falamos não até, mas não somos claros em relação às expectativas que temos. E não somos claros em relação ao limite que estabelecemos. Todos os pais já foram pais em algum momento, ou estão sendo pais de crianças que perguntam. Nossos filhos são inteligentes, e muito, por sinal. E eles fazem perguntas. E parece que aquela velha máxima do por que não? Ela continua na sua casa também, né? E às vezes o que os pais fazem? É não e não tem por que não. É assim e assim. Acabou. Ok, está estabelecido. Mas essa falta de clareza atrapalha bastante. Nós temos um desejo de conhecer mais claramente o que o pai espera. E o pai precisa mostrar esse coração. Então, seja claro quando você for falar o não também. Próximo, para poder nós finalizarmos a ministração. Terceiro e último, para nós sermos um pai segundo o coração de Deus, ao meu ver, seja um espelho. Seja espelho. Bom, espelho tem muitos tipos de espelho, certo? O espelho que eu estou falando aqui é aquele plano, sabe? Aquele que é retinho. Para o espelho, nós precisamos olhar um pouquinho para o espelho. Por exemplo,
É possível ter um espelho e você tentar se ver no espelho e não conseguir se ver. O que é necessário que o espelho tenha para que a gente possa ver? Por exemplo, o espelho não pode estar sujo. Um espelho sujo não dá certo. O espelho precisa ser limpo, certo? Então, se o pai aqui ele precisa ser um espelho, ele precisa ser limpo. Nós somos limpos pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo em nossa vida, como pais cristãos, pais crentes, pais tementes a Deus. Nós precisamos constantemente, todos os dias, nos sujeitar à limpeza que o Espírito Santo gera por meio da palavra. Para quê? Com qual finalidade? Para nós sermos um bom espelho, para que os nossos filhos possam, de fato, ver. Caso contrário, eles não vão ver nada, eles vão ver a sujeira, e então isso não vai dar certo. Outra realidade que o espelho precisa ser, no caso de alguém que deseja se ver, é que ele seja plano. Se ele for côncavo, ou se ele for convexo, ou seja, se ele tiver algum nível de curva, o filho vai se ver como um monstro. Ou ele vai ser menor do que realmente ele é, ou ele vai ser maior do que realmente ele é. A Bíblia fala que nós devemos nos ver de acordo com aquilo que convém, nem mais nem menos. Nós devemos de fato ver o que precisa ser visto. Os pais precisam de uma vida reta, de uma vida alinhada, de uma vida constante diante do Senhor, para que de fato esses filhos possam ver esses pais como espelho. E por último, você pode ter um maravilhoso espelho, bonito, limpo, plano, mas se não tiver luz, também não vai conseguir ver nada. Então, precisa de luz também. Nós precisamos de revelação, para que, através dessa revelação, os filhos possam viver a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero orar principalmente com você que é papai, você que já é pai há longo tempo, você que é pai mais recentemente. Eu quero clamar sobre a sua vida. Você foi chamado pelo Senhor para desempenhar um grande e maravilhoso papel, que é justamente esse papel de ser um influenciador, de ser uma bênção para o seu filho. E eu quero pedir que o Senhor possa capacitá-lo, que o Senhor possa derramar unção sobre a sua vida, para que você possa ser um pai segundo o coração de Deus, para que você possa de fato ser um exemplo para o seu filho. Amém? Você que é papai, por favor, fique de pé. Quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, amado. Quero orar com você nesse momento. Quero pedir para que Deus possa derramar sobre a sua vida muita sabedoria, muita graça, para que você possa viver essa sua paternidade segundo a paternidade de Deus, para que você possa ajudar os seus filhos a ter uma imagem mais clara de quem Deus é, para que os seus filhos, ao olhar para você, possam ter um retrato fiel da bondade de Deus, da graça de Deus, da paciência de Deus, do ânimo de Deus, do poder de Deus. Deixa eu orar com você. Papai querido, papai amado, eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, sobre a vida de cada um desses papais aqui. Tem alguns papais aqui que já são papais há muito tempo, já são até vovô. Tem outros que estão, Senhor Deus, com seus filhos ainda pequenos, estão com seus filhos olhando atentamente para suas atitudes dentro das suas casas. Tem alguns papais aqui que acabaram de ter filhos, e tem outros aqui que estão à espera desses filhos. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, clamar, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um desses papais, dando a eles muita sabedoria. Tua palavra fala em Tiago que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor vai nos dar. Então, Senhor Deus, nós estamos aqui clamando sabedoria. Eu entendo a sabedoria como uma chave que abre portas.
que destrava portas, que abre realidades, que resolve problemas. Senhor, que essa sabedoria dos céus venha sobre a vida de cada um desses papais aqui, no nome de Jesus, para que eles tenham uma habilidade gerada pelo Senhor para acessar o coração dos filhos. Que eles nunca deixem de acessar o coração dos filhos, Pai. Que eles sempre encontrem tempo, disposição e amor nos seus corações para tocar o coração dos seus filhos para Ti, no nome de Jesus. Que eles não apenas apontem o caminho que os filhos devem seguir, mas que eles andem nesse caminho junto com os filhos, Pai. Que eles ensinem no caminho, Pai, no nome de Jesus. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor derrame muita graça, muito favor do alto, muito poder de Deus sobre a vida desses pais, para que eles sejam referenciais, para que eles marquem a geração dos seus filhos. Pai, nós declaramos e profetizamos, Pai, sobre essa igreja e sobre esses homens, que eles terão filhos obedientes, que eles não terão filhos, Pai, que são conduzidos pela ira, que são levados de forma confusa a uma rebelião, a uma rebeldia. Não, não, não. Nós declaramos sobre a vida desses pais, que eles terão, Senhor Deus, pais, que eles serão pais que estimulam os seus filhos, que motivam os seus filhos, que amam intensamente seus filhos, que zelam por seus filhos, de modo que os seus filhos obedecem e amam e os têm como referencial. Papai, no nome de Jesus, que o modo como esses pais tratam as suas esposas possa gerar na vida dos filhos uma ideia maravilhosa de família. Que os filhos queiram casar com um casamento semelhante ao que os pais vivem em casa, no nome de Jesus. Pai, eu chamo a existência, o céu na terra, na casa de cada um desses homens. Que a maneira como eles tratam as suas esposas possa dar um bom modelo para os seus filhos tratarem os seus esposos e as suas esposas um dia, no nome de Jesus. Papai, eu clamo em nome de Jesus que o discipulado não seja meramente para inglês ver na casa desses amados, mas que o discipulado seja efetivo, profundo, real. Que esses homens marquem os seus filhos através do discipulado, que eles não tenham dificuldade de acessar o coração dos filhos mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E dê a esses pais a grande alegria de ver o fruto desse trabalho, percebendo seus filhos se desenvolverem na tua vontade, percebendo seus filhos crescerem andando nos teus caminhos, apaixonados por ti, tementes ao Senhor, vivendo totalmente para ti, no nome de Jesus. Papai, na condição de pastor sobre essa igreja e cobertura sobre esse ministério, eu abençoo a vida de cada um desses pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, querido papai. A Vanessa vai nos conduzir nesse momento aqui, como líder do ministério da GR Kids, esse momento especial que nós vamos ter também com os papais aqui.